Samuel Lino titular na seleção brasileira numa altitude de 4.100 metros. O que esperar desse jogo? Será que vai ser bom para o Flamengo? O Flamengo que já tem o retorno do Varela lesionado com uma pubalgia. Advogado do Flamengo dando uma aula para os antes que estão batendo aí na situação do Bruno Henrique, criticando, dizendo que a pena foi leve porque ele é jogador do Flamengo. O advogado do Flamengo deu uma aula. E tem também Flamengo renegociando o contrato com a Adidas. Vou trazer o que eu tenho de apuração junto com o Flamengo e junto também com a Adidas. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim fazer o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Galera, como que vocês estão sobrevivendo à data FIFA, hein? Na boa, eu não aguento mais. É muito chato. Data FIFA é chato. A data FIFA tem que acabar. E sabe o que é o pior? Essa não é a última data FIFA do ano, não. Em outubro tem mais uma data FIFA. Falando em data FIFA, Samuel Lino vai ser titular na seleção brasileira para pegar Bolívia nessa terça, na altitude de 4.100 metros. Ah, mas o jogador está feliz. Ah, mas é uma grande oportunidade para o jogador. Eu discordo. Para mim não é uma grande oportunidade de nada. Sabe por quê? Se ele for mal, vão dizer que ele está lá porque ele é jogador do Flamengo, por isso que ele foi convocado. Se ele for bem, vão dizer, ah, mas é a Bolívia, tem que jogar bem. E, gente, é uma altitude de 4.100 metros. Não tem o que o Ancelotti testar. É testar o quê? A sobrevivência dos jogadores numa altitude, repito, de 4.100 metros. É desumano. Vocês podem conversar com qualquer pessoa, com qualquer jogador ou ex-jogador que teve a péssima oportunidade de jogar nessa altitude e eles vão te relatar. Gente, em 2007, Flamengo e Real Potosí, vocês se lembram? Renato Augusto caindo no chão, o Clayton, volante, usando máscara de oxigênio no banco de reservas. É um negócio assustador. Então, para o Samuel Lino não vai ser nada bom, assim, de verdade. Enfim, fica aqui a minha opinião. Eu acho que para o Samuel Lino e para o próprio Flamengo, que vai ter o risco aí de perder um jogador por conta de lesão, não é nada bom. Mas, já que ele vai ser o titular, que dê tudo certo com o jogador, que ele faça uma grande partida, é um baita atleta, fica aqui a nossa energia positiva. Galera, é o seguinte, vamos falar agora do caso Bruno Henrique, porque Michel Acef Filho, advogado do Flamengo, que representou, segundo advogados com os quais eu conversei, representou de uma maneira brilhante o Bruno Henrique no julgamento do STJD. Ele deu uma entrevista ao Sport TV e explicou o motivo do caso Bruno Henrique ser totalmente diferente dos jogadores da Operação Penalidade Máxima, que aconteceu na temporada passada, com vários jogadores sendo punidos, teve gente sendo banida, inclusive, do futebol, e ele disse o seguinte: tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial aconteça. Nos outros temas aconteceu exatamente isso. Atletas foram abordados e combinaram determinadas jogadas para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva. Faz parte da estratégia do jogo. E ele disse aqui, o que aconteceu foi uma informação privilegiada. O artigo em que ele foi punido diz: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido. E ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar o cartão para ficar fora contra o Fortaleza e jogar contra o Palmeiras. Quando muito foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no código que puna isso. O que há é no RGC de 2023, o artigo 65, diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Até isso eu rebato,
porque a informação privilegiada tem que ser algo que você não espera. E qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele levaria o terceiro cartão naquele jogo. Esse tipo de ação é punida no artigo 191, que é descumprir regulamento, punido com multa. O que está acontecendo é uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem nada a ver. A pena não foi branda, pelo contrário, ela foi exagerada. Palmas para Michel Assef Filho, que de maneira brilhante explicou para aqueles que não querem entender, ou melhor, querem entender, mas preferem criticar só porque o jogador é do Flamengo. Os famosos antes. Ele deu uma aula para essas pessoas que não buscaram conhecimento. Eu ouvi, inclusive, tem até uma entrevista, cara, que eu vou pegar aqui o nome da pessoa, o Andrei Kempf. Ele é advogado, ele deu uma entrevista para a ESPN, ele não tem nada a ver com o caso, não defende, ele não é da Procuradoria, não defende o Bruno Henrique, não tem nada a ver. Ele é apenas um jornalista que também, formado em Direito Esportivo, ele entende muito sobre o assunto, inclusive ele assina um blog, Lê em Campo, e ele deu uma entrevista à ESPN de maneira brilhante, explicando muito bem. Então, assim, quem quiser entender, tem como entender. É só buscar conhecimentos nas redes sociais. Não adianta criticar sem ter noção de nada apenas porque o jogador é do Flamengo. Dito isso, já falamos muito sobre esse assunto, vamos falar agora de uma notícia que saiu essa segunda-feira lá no jornal o Globo, assinada pelo jornalista Lauro Jardim. Flamengo renegocia contrato com a Adidas. Depois de fechar com sua nova patrocinadora master, o maior contrato de patrocínio da história do futebol da América Latina, o rubro-negro abriu negociações para rever os valores do seu acordo com a fornecedora de material esportivo. A expectativa é de que a Adidas aumente os valores para se alinhar à nova realidade financeira do clube. Internamente, a cúpula do Flamengo entende que todos os contratos comerciais devem ser ajustados de acordo com a força do mercado da marca. Bom, depois dessa informação, procurei o Flamengo. Vou até ler aqui exatamente o que a pessoa me disse. Perguntei, falei o nome da pessoa, bom dia. Essa informação do Lauro procede? A pessoa respondeu, mentira total, zero verdade. Mais do mesmo. 10 dias sem jogos do Flamengo, o mundo enlouquece e inventam de tudo. Zero. Isso é que me impressiona. Não é que houve alguém procurando o clube, sugerindo algo, mandaram alguma ideia. Não teve nada disso. Zero. E aí procurei a Adidas. E a informação em off, eles não quiseram falar em on, mas em off, a informação que eu obtive com pessoas da Adidas é que não procede. Não há nenhuma conversa em andamento para renegociar o contrato atualmente entre Flamengo e Adidas. Fica aqui a minha apuração, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro, não sou dono da verdade, repito, erro, sou um ser humano, mas eu nunca vou errar querendo errar, pelo contrário, posso errar tentando acertar, como foi, por exemplo, o caso, quando eu disse que a Superbet seria patrocinadora master, no fim das contas acabou sendo a Betano, mas todo mundo sabe que a Superbet esteve próximo. Então, assim, faz parte do game, do jogo. Então eu ouvi os dois lados, e os dois lados estão negando essa informação. Para finalizar nosso vídeo, galera, teve treino nessa segunda-feira e parabéns à equipe de comunicação do Flamengo, que durante essa data FIFA está abastecendo a imprensa que acompanha o dia a dia do Flamengo com muito conteúdo. Hoje eles soltaram mais um conteúdo com imagens do treino dessa segunda-feira e com uma entrevista do Emerson Royal que disse: essa semana foi importante, nós conseguimos dar uma respirada e também ajustar detalhes. Agora eu me sinto bem fisicamente, preparado para ajudar. Se Felipe Luiz precisar de mim, eu vou estar pronto para fazer um grande jogo. Nessa terça-feira o elenco folga e aí depois é treino direto até sábado, quando eles viajam para pegar o Juventude, jogo marcado para domingo, 4 horas da tarde, lá no Alfredo Jaconi. Lembrando que é duro dizer isso, mas é verdade. O Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 97. Muito tempo. Eu tinha 7 anos. De que o Flamengo vai sentar à mesa com a Adidas para renegociar o contrato. Deixa eu explicar a vocês, porque depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, a Adidas vai sair do Flamengo? Vai ser outra marca? Vai ser a Puma? Vai ser a Nike? Vai ser a Under Armour? Vai ser o que vai produzir? Vai ser qual empresa que vai produzir a camisa do Flamengo? Gente, por enquanto,
Por parte do Flamengo, não existe o desejo de tirar a Adidas, muito pelo contrário. O Flamengo vai sentar à mesa com a Adidas para renovar o contrato. Só que a ideia do Flamengo é a seguinte, olha, Adidas, e não vai ser só com a Adidas, vai ser com todos os patrocinadores. Olha, a Betano chegou aqui com um patrocínio de 268 milhões. Eu não posso ter o meu Master pagando 268 milhões e você que produz o meu uniforme pagando só 70. Então você precisa melhorar aí a sua pedida. Você precisa melhorar o seu valor. Você precisa melhorar para mim aí o que você está me pagando. É basicamente isso que o Flamengo vai fazer com a Adidas. É cobrar mais caro da fornecedora de material eletrônico. Essa é a ideia do Flamengo em se reunir com a Adidas para pedir um aumento. É óbvio que se a Adidas não quiser, e por exemplo, chegar uma proposta da Nike ou uma proposta da Puma ou de alguma outra fornecedora de material esportivo, o Flamengo vai ouvir a proposta e aí vai levar essa proposta para a Adidas, assim como foi com a antiga patrocinadora Master. A antiga patrocinadora Master pagava 115 milhões. O Flamengo recebeu uma proposta de 268. Então recebeu, levou para ele. E aí, vocês cobrem? Não, não cobrimos. Então vamos ver para rescindir esse contrato. É basicamente isso. O Flamengo quer renovar com a Adidas, porém vai pedir mais do que os 70 milhões que a fornecedora de material esportivos está pagando hoje para fornecer o material para o Mengão.